Fala, galera do Vascão. O primeiro reforço para 2024 já está confirmado. Ramon Dias confirmou aí que fica no Vasco, né? Vamos ver o que a imprensa esportiva tem a dizer sobre isso. Vamos ver se tem mais algum reforço aí chegando. Quem vocês querem ver no Vasco, já deixa aí aquele comentário, já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, dá essa moralzinha aí pra gente. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações, que toda vez que a gente postar um vídeo, você receberá na mesma hora aí no seu aparelho. Galera, quero deixar também os créditos aos canais ESPN. Link na descrição. Bora assistir esse cortezinho aí que tá topzera. A gente já sabia, né? Não Mas, sei, ficou mas agora tá fácil tudo ainda, certo. ficou Agora medo tá tudo aí, né? certo. Eu quero saber Medo de se quem? com Ramon Dias Cida. o Vasco pode sonhar, precisa de elenco também, né? Com uma Libertadores, ano que vem uma vaguinha na Libertadores. Aí, ó. Lo mejor Essa está é a nova por venir. frase, de não vai barrar para lo mejor estar Eu por quero venir. saber se você concorda com É essa a nova frase, a versão do Não, ano. na verdade, você pode concordar com a projeção, não dá para afirmar. Mas uma coisa é fato, esse senhor, esse rapaz, esse cara que tem um pouco de história na bola, merecia um tempinho a mais, né? Claro, Porque o pô. osso ele roeu. O Roeu osso ele bem. roeu. Agora tem que entender se vão dar o filé para ele ou se vão continuar em mais uma temporada. Se desenha, Filé. se promete ainda que não seja o melhor dos investimentos, mas que tenha um investimento a mais, porque fez muito com pouco. Só Fez uma... muito com pouco esse aí. Pode falar. Desculpa, não, desculpa. Boa tarde a todos. Felicidades, muitos anos Obrigado, de vida, José. saúde, que é o mais importante. Não, eu ia falar para você, né? Até ia falar era em off, mas lembrando. Pode ser em on? Pode. Não, pode. A 777, que é a SAF do Vasco, ela comprou o Gênova, né, da Itália. Sim. E existem problemas seríssimos entre Não o foi antigo legal. proprietário, que é o Preziosi, mais a 777. Existe um embate, aí, um entrave na justiça lá na Itália. E eu não sei como vai ficar isso aí, ou se isso aí vai respingar aqui se pode respingar aqui no Vasco. Né? Porque existe a possibilidade, o Preziosi fala que tem que devolver o Gênova a ele, porque a 777 não pagou, ou a 777 está falando que ele escondeu algumas dívidas, e aí as dívidas apareceram quando eles adquiriram o Isso clube. nunca aconteceria na Itália. Não, ainda mais o Provocação, presidente. Ainda mais o presidente que eu conheço pessoalmente, que eu sei como é que funciona. Então, assim, eu não sei se isso vai respingar aqui na administração brasileira, se é totalmente, se são separadas as coisas. Mas mais uma, né, porque a 777 já teve problemas com outros clubes que ele adquiriu. Outro problema agora com a Gênova, espero que com o Vasco também teve alguns problemas de pagamento, né, pagamentos atrasados. Sim, e tal. sim. Então, não sei como vai funcionar essa questão do Vasco, né? O melhor está por venir? Se depender do treinador, acredito que sim. Agora, melhor, dependendo da quem vai administração, chegar, ou como quem vai vai chegar, chegar. elenco, né? Ele já fez um omelete sem ovos aí, né? Sim. Né? Os ovos foram chegando e Não, tal, e ele- ainda e faltou um ele- ingrediente nesse omelete, mas ele conseguiu salvar. Mas ele deve exigir alguma coisa, né? Ele deve exigir algumas contratações, uma estrutura melhor para E trabalhar. acho que você precisa entender. Pegando da 777 que você falou, a 777 teve problemas para planejar o ano do Vasco, para montar elenco, para gerir, para entender. Aprendeu já, né? A 777, ela salva o ano. Ela não trabalha para se manter na Série A. Ela salva e fica na Série A. Porque todo o trabalho caminhava para um novo rebaixamento do Vasco. Então, acho que você tem que olhar para o Ramon Dias e entender que tem alguém ali que sabe muito de futebol. Até porque o Ramon Dias ele não é um simples técnico, né? Há até uma divisão muito clara dentro da comissão do Ramon, que o cara do dia a dia, o cara que faz boa parte do trabalho, não é todo o trabalho, tem muito do Ramon, mas boa parte é o filho. O Ramon funciona como um cara de vestiário, de entendimento. Ele soube identificar, teve tamanho para cortar quem não vinha rendendo, independente do tamanho do cara do elenco, do investimento. Não pensou duas vezes. Ele tirou o Payet quando o Payet era a maior contratação, era a maior nome da folha salarial. Ele tirou, entendeu quando é que ele não estava pronto, colocou depois quando ele precisava. O Payet, por muitos momentos, era um cara de segundo tempo. E quando você paga o salário que você paga, você imagina que alguém... Se você não tem um técnico para controlar isso, você fica refém desse grande salário, dessa grande contratação. Então, é o cara que gere muito bem o futebol entende o que é uma montagem de elenco. Então, a 777, ela deve ouvir o Ramon. Tem o Matos lá, que é um grande negociador, festejado por ser um grande negociador, mas ela deve ouvir o Ramon. E pelo que diz o comunicado de hoje, o Ramon, o Emiliano, que é o filho dele auxiliar, e o Alexandre estão planejando essa temporada. Tomara. Agora, sobre a parte financeira é importante, porque o próprio Vasco com a 777 já teve problema. Ele quase
tem problema com transfer ban, depois tem um problema de aporte, que tinha uma data X para fazer um aporte, depois tinha 30 dias, sabe, de prorrogação ali para cumprir, foi fazer já no finalzinho, o dinheiro demorou a chegar, foi aquele passo, vai chegar, não vai contratar, não vai. Então, sim, a manutenção do Ramon não é a última notícia e agora está tudo certo. O Vasco ainda tem muitas coisas a serem, sabe, zeradas, pendências a serem acertadas, porque a 777 segue sendo uma interrogação. E eu acho que você tem que olhar assim para o grupo, para o conglomerado. Por que lá não é bem gerido? Por que o dinheiro aqui demorou a entrar? Quem é esse grupo que falhou? Por que o Vasco ainda não tem a certeza de um sucesso? Eu acho que o questionamento é válido. E o torcedor escapou da Série B, ficou na Série A, o Ramon fica, tem uma projeção de um trabalho que possa ser melhor esse ano, mas ele ainda está com uma pulga atrás da orelha, assim. O questionamento é válido. É só lembrar o que aconteceu, né? A torcida foi na sede da 777 na Barra, na Barra, né? É uma sala, Miami, uma né? sala, Foram tem lá, uma né? sala Sim, comercial na Barra e tem também o escritório em Miami, que os torcedores do Vasco lá em Miami foram também. Foram lá atrás, então assim, é uma situação complicada. Eu acho mas... que o 2023 ele pode servir de um bom aprendizado já para 2024, Mas né? sabe o que é, Até William? pelo timing errado das contratações. Eu lembro quando nós estávamos aqui, acho que até o Birner estava junto no programa, eu acho. É SAF, é SAF. Eu falei, calma. Não é porque é SAF que todos os problemas serão solucionados. Até porque essas SAFs que entram, elas não sabem como funcionam. Uma coisa é o jurídico, outra coisa é o dia a dia de futebol, de pressão de torcida, do lado emocional, como é que funciona, contratações, porque você está lidando com seres humanos. Sim. Isso é o grande problema. Então, não, a torcida, a paixão da torcida. Pô, a SAF agora, os problemas acabaram. Aí o cara vem e fala assim, Flamengo, igual o Rubão fez, né, o Corinthians. Sim. Você lembra qual foram as palavras do... Olha, o Vasco, a partir do ano que vem, vai competir de igual para igual contra o Flamengo. Tá aí. Então, são essas coisas que precisam ser relembradas, vamos bater lá. Eu acho que com a presença do Pedrinho, o Pedro já falou, eu também acho, né, que o Pedrinho não, são 5 cadeiras, 7, né? 7 cadeiras, 5 já da SAF, 2 não, tal. Eu acho que o Pedrinho não vai conseguir mexer tanto, mas ele eu já acho falou que... recentemente isso. Ele sugeriu, mas que não estão ouvindo. Mas acho que a presença dele ali, eu acho que o Pedrinho vai conseguir aos poucos falar, mostrar. Acho que seria uma falta de inteligência das pessoas da SAF e não ouvir o Pedrinho. Uma coisa é você ouvir, conversar, ver, porque é um cara que passou pelo futebol, que conhece o Vasco, que sabe como funciona. Outra coisa é você tomar e deixá-lo tomar as atitudes e as decisões. Isso é uma outra coisa que eu acho que ele não deve fazer por conta daquilo que está no contrato. Mas em ouvi-lo, em entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que vivenciou toda essa situação do Vasco, eu acho que seria interessante. Então é melhor, eu acho que tê-lo ao lado, nesse sentido, para que todos possam ir para uma mesma direção, do que aquela coisa que nós já estamos acostumados a ver nos clubes brasileiros, né? O presidente está aqui, o outro trabalha, não estou dizendo que é o caso do Pedrinho, mas o outro trabalha para criar confusões, situações ruins, para atrapalhar a administração para poder entrar depois. Eu não acho que o Pedrinho vai fazer isso. Estou só dizendo que eu acho que a 777 poderia utilizar a experiência do Pedrinho para justamente trabalhar de uma forma mais equilibrada e de um entendimento melhor, para não sofrer o que sofreu esse ano aqui. Ô Birner, na tua opinião, assim, para o vascaíno, o que seria mais legal em 2024? O título carioca, não, tá? É o campeonato estadual, ou uma vaga na Libertadores? Bom, depende de como vai conseguir a vaga na Libertadores. Pode ser uma pré, né? Se for a pode ser com o título da pré-Libertadores, Copa lá do na Brasil. última vaga do brasileiro Nossa, aí seria sofrido, espetacular. depois de uma temporada inteira ruim, etc. Mas se você, assim, de uma maneira muito fria, maneira Google, onde tudo que vale é, ao final das contas, o objetivo, o que está ali, eu acho a vaga na Libertadores mais importante do que ganhar o campeonato estadual. É que você ganha estadual, provavelmente você vence alguns clássicos, as rivalidades, mas como Tenho é no dúvida. começo... Não, mas é no começo do ano. Tenho dúvida Chega sobre no o que... final do ano, tem uma vaga na Libertadores, ou estou fora, fiz um campeonato brasileiro muito ruim para não conseguir uma vaga na Libertadores, não fui bem na Copa do Brasil, mas ganhei o estadual lá atrás. Você começa, a gente sempre faz aquele exercício, né, de que quando a gente chega no final da temporada, e se chegasse lá em janeiro, você assinaria aqui essa colocação agora? E depois do que o Vasco vem sofrendo e teve de dúvidas com a 777, eu não sei se o torcedor do Vasco, quando chegasse no final da temporada, depois o torcedor machucado, não é a questão objetiva, e eu entendo quando você fala isso. O Campeonato Carioca, basta a gente lembrar o que virou o Campeonato Carioca, por exemplo, a vitória do Fluminense do Diniz sobre o Flamengo, de muito mais investimento. Você tem um Fluminense atual campeão da Libertadores, finalista de Mundial. Você tem um Flamengo com muito investimento, com Tite, com promessa de mais investimento, com De La Cruz chegando, mais reforços podendo chegar.
Imagina essa você tem o Botafogo, que liderou o brasileiro por 30 e tantas rodadas e vai jogar uma pré-Libertadores podendo, quem sabe, tá na fase de grupo. Imagina você se provar ali um time competitivo ganhando esse estadual. Eu entendo tudo que você fala, de que isso derrete, é início do ano. E lá na frente, você fazendo uma campanha de não sofrer em Campeonato Brasileiro e terminando em 8º, em 9º, indo para uma Sul-Americana, eu não sei se o torcedor não topa isso, cara. É que, assim... Fazendo um papel digno, assim. uma Copa do Brasil, por exemplo. Eu acho que pode ter um simbolismo aí, Vitor. Eu respeito as opiniões e eu vou falar uma coisa assim, para mim, é a minha maneira de pensar. Quem pensa de outro jeito, tudo bem. Quando eu acho legal ganhar o campeonato estadual, não acho que é uma coisa desprezível. Tem formas e formas. Eu acho que é desprezível. Depende pra quem também, né? Não, mas Claro, assim, pro Vasco seria é legal. sempre melhor ganhar do que perder. Não, sim. Mas Você para vê- alguns tem um peso maior. Por vai exemplo, o vencer. Vasco teria um peso E diferente. provavelmente você vai vencer. Tudo bem. Mas se eu começar a achar que o campeonato estadual é importante para o Vasco, importante a palavra, tá? E que vale a pena por isso, como é o estadual hoje. Antigamente valia. Como é o estadual hoje, você não ter uma vaga na Libertadores, eu vou achar que o Vasco diminuiu de tamanho. E eu não acho. Mas aí tem o que você acha do tamanho do Vasco e tem do Vasco reconhecer qual é o seu papel atual. O Tite ganhar um estadual com o investimento que ele está feito, para mim não vai carimbar nada. O papo dele é de abril para frente. Nada, concordo. O que o Vasco não... O Vasco não consegue competir em nada, Vitor. O Vasco, ele sobrevive. Ele sobrevive a uma última rodada de Série A, ele sobrevive a uma Mas não é semifinal de porque você ganha o estadual ele que você- sobrevive a uma segunda fase de Copa do Mas E ganhar o você estadual não poder... diz- não Não é significa que diminuir você vai conseguir tamanho. competir. Não é diminuir tamanho. Só que você, num processo de reconstrução, você conseguir se impor sobre 3 rivais que jogaram mais bola que você no ano anterior e que parece que podem ter times melhores no início do ano, isso não é questão Se você de fizer isso na Copa do- supervalorizar se você fizer isso Carioca na ou Copa do diminuir seu Brasil, tamanho. concordo. Tudo bem, mas a gente está falando de início de temporada. Eu acho que pode ser interessante. Vou tentar colocar isso num exemplo. Quanto tempo o São Paulo ficou sem um grande título? Desde 2008 até esse 2012. ano. Desde 2012. 12 você não 12 até conta. esse ano, 12, quando teve a Sul-Americana. Sul-Americana. Até Depois, esse ano. depois ficou um longo período, sem títulos. Sem título. Aí veio ganhar o Campeonato Estadual do Paulista Crespo, em 21. com o Crespo. Como foi vivido aquilo lá? Ó, o Muricy Para o São chorava. Paulo. Para O o Muricy São Paulo. chorava. Né? Aí depois tem a questão que o Birner está falando, que eu também concordo. Você não pode se basear porque você ganhou um Campeonato Paulista e achar que aquilo ali é tá bom, o time está perfeito. Não, eu acho que ele te dá a possibilidade de você trabalhar com um pouco mais de folga e um pouco mais de tranquilidade para você respiro, né? trabalhar. Né? Mas você tem que, porque na vitória você encobre os erros. O São Paulo, nesse ano, teve uma série de erros depois. Depois você viu como é que o time se comportou ao longo dos anos. Não, ganhamos estadual, está Implodiu. tranquilo. Eu acho que serve para você trabalhar de uma certa forma um pouco mais tranquilo e tirar o peso de um título. Eu não acho que o estadual tira não peso. Não tira. Para quem vive, Dar uma respiradinha para quem mesmo. vive o que o Há São muito Paulo, por tempo. exemplo, São Paulo viveu durante muito Não tempo. resolve a vida. 3 Você rodadas de imagina- brasileiro, não, você peso imagina- voltou. Sim, mas aí é questão de gestão. Aí é Se você ganhar Libertadores, 3 rodadas de mas aí brasileiro, a não questão, muda nada. mas aí a você questão, ganha... não, Birner, o que eu estou dizendo é você fica um longo período o campeonato é sem... pequeno hoje. Mas não... É pequeno para não, clubes desse depende, tamanho. Depende, é pequeno para quem está fora. Para quem está dentro de Ah, não, vestiário, tudo para bem. quem vê. Eu tô Mas o clube falando- é a torcida. Sim, não, o clube O não é clube a não é os torcida. jogadores, O clube é a torcida e os jogadores. Porque a Os jogadores torcida... passam, Não. a torcida fica. Sim, a torcida fica. Os jogadores são importantes, mas quem mas o clube faz é a a torcida. história, mas quem faz a história do clube não são apenas os torcedores, são os jogadores. E os Porque dirigentes. se ganha, isso eu concordo com você também, porque se ganham títulos, o time ganha, o time cresce, o time se valoriza. Se perde, talvez a torcida ganha, né? Você ganha mais Elias torcida, você jantou. cria aquela poxa, não ganha aquela expectativa e você tem esse lado também que o futebol proporciona. Mas todos ali constroem a história do clube. Sim. Não é só a torcida, não é só o dirigente, acho que é o jogador também. O jogador é uma parte importante da construção. claro, o jogador da joga o história. jogo. Lógico, então, por isso que eu estou dizendo, internamente, isso é fundamental. Por exemplo, você imagina o Vasco, há quanto tempo está sem ganhar um título estadual ou um título grande? Joga a final contra o Flamengo, ganha. Você imagina o que vai ser. Essa proporção e essa dimensão a gente tem que ter dentro de um vestiário. Isso para os jogadores é uma coisa... ganhamos do Flamengo. Aí, trabalha no outro dia o seguinte... Bacana, Acabou. mas temos que olhar para Acabou. frente. Agora vamos olhar para frente. Sabe como? Remexendo no elenco. Vem cá, você Sim. contrata, e aí você passa uma nova Fortalecendo, mensagem, vendo as fortalece. necessidades. Sim. Mas isso. é melhor você trabalhar com a vitória do que com a sequência sim, de derrotas lógico. e tal, um ambiente claro. é outro. Vamos falar de um jogador que
pode pintar aí no mercado, porque é o seguinte, já começa a pipocar informações sobre a vida de Roberto Firmino. Tá lá na Arábia Saudita, tá ganhando uma bolada, isso não é fácil, né? Não é fácil pagar o que os caras... Não é fácil, ninguém vai conseguir pagar o que ele ganha lá. Mas ele está insatisfeito, quer reserva, etc. É bom lembrar que o Firmino tem 32 anos. Não é um jogador que está falando de 37, 38, tem 32 anos. Fez muito sucesso no Liverpool e tal, e foi para lá. Jogador de seleção brasileira e tal, e foi para lá. Aí, a história é que o Firmino tem uma preferência pelo mercado. A história é... É Santos. Que é Santos. É um misto de Santos com Rio. Que o Roberto Firmino tem preferência pela Europa. Ok. Retorno ao Liverpool e tal, não sei. Ele tem 32 anos. Poderia. Não sei se o Liverpool quer. Mas que se não desse certo um retorno ao Liverpool, o mercado brasileiro seria interessante. Eu não sei de valores. Eu não sei quanto custaria o Roberto Firmino. Eu não sei quanto que ele ganha. Eu sei que está na Arábia, é uma bolada. Né? Agora, é fato que, sabendo que o Roberto Firmino é corintiano, né, a torcida do Corinthians já foi lá nas redes sociais do Roberto Firmino e falou: vem pro Timão. Vem pro Timão. É muita loucura? Seria o time onde Firmino melhor se encaixaria? É isso aí, galera. Firmino no Vascão da Gama, hein, rapaziada? Será que jogaria? Já chegaria com a 9, né? Joga muito, cara. Joga muito para o nosso futebol. Futebol brasileiro, titular, eu acho que em qualquer time, o Roberto Firmino. Acho difícil a contratação, né? Teria que ter uma conversa muito boa. O salário do jogador lá é astronômico. Será que eles topariam emprestar o Roberto Firmino? Ou ele... Acho que ele não toparia rescindir um contrato ultramilionário, né? Que ele tem lá para vir aqui e ganhar o que? Máximo, estourando 2 milhões de reais. Deve ganhar uns 5, 6 lá. Pode ser, né? Pode ser. O cara já deve estar podre de rico aí. Vamos ver até onde vai essa novela aí. E tem também, mano, o Thiago Maia, né? Que eu tava dando olhada aqui, não vai jogar no Flamengo. Não quer, não vai jogar, né? E ele tá insatisfeito porque não vai jogar e ele tá tentando ir para outro clube. E o Thiago Maia também, ir pro ou empréstimo, ou ir direto pro Vasco. Tem Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que acaba o contrato com o Flamengo hoje ou amanhã, né? Everton Ribeiro joga em qualquer time da Série A também. Mas vamos ver aí, né, galera? O mercado ainda não começou de vez, galera. O mercado vai começar a pipocar depois do dia 2. Depois do dia 2 a gente vai ver o pipocamento. Fico por aqui, deixa aí aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Já comenta aí quem vocês querem ver no Vasco para 2024 e quais são as expectativas, do que vocês acham que vai acontecer, o que você acha que vai acontecer com o Vasco, olhando aí para Flamengo e Fluminense, que promete, né? Pelo menos a promessa é de que vem muito forte esses dois times na questão já do Carioca. Se o Vasco vencer esse Carioca, eu já acho assim que será tido como um peso muito grande. Todo mundo sabe o tamanho do Carioca, mas o peso que esse título terá caso o Vasco vença, mano, é pesadão. Pesadão você ganhar um título onde tem o atual campeão da Libertadores e um Flamengo aí que venceu 2 Libertadores nos últimos 5 anos, né? Venceu tudo. Então, será muito pesado, sim. Eu discordo do Vitor Birner ali nesse quesito aí.